Olá, bem-vindos ao podcast Cambaco. A Cambaco é uma plataforma de notícias do mundo natural. Falamos aqui de conservação da biodiversidade e do desenvolvimento sustentável, focado em Moçambique, com um olhar para a África, para a lusofonia e para o mundo. Neste episódio teremos connosco um biólogo moçambicano que decidiu estudar a vida, mas que a vida levou também por um caminho de uma outra arte, dando voz e imagens que a todos toca, com o seu olhar sempre original. Além de biólogo, foi jornalista e é hoje um dos maiores escritores africanos, com mais de 30 livros em mais de 30 línguas do mundo inteiro. O único, abençonhado e grande contador de histórias, Mia Couto. Carimambo Mia, por aceitar este convite destes Obrigado. três cambacos, do Ricardo Costa Pereira, o Diogo Madecos Duarte e eu, Afonso Vaz Pinto, que nos juntamos assim nesta conversa. Miyakoto, escritor, mas também biólogo, porque é que decidiu estudar a vida? Eu não sei se eu cheguei a decidir, foi um conjunto de acidentes. Eu era suposto ser médico, eu queria ser psiquiatra. Felizmente para mim e para os doentes em geral, não foi esse o caminho. Eu acho que o que de repente me fez pensar que a única área do saber onde eu podia ser feliz era essa mais próxima da vida. E vou-lhe contar uma coisa pequenina, mas demora 2 minutos. Eu nasci na cidade da Beira e ali perto, nós íamos no fim de semana, ali perto fica o Parque da Gorongosa. E íamos lá como se fôssemos a visitar um jardim, pronto. O meu pai era apaixonado por isso. E lembro da primeira vez que fomos, eu teria talvez uns 7 anos, não me lembro exatamente, mas, chegamos ao fim da tarde e depois quando de manhã, quando aquela paisagem amanheceu, aquela extensão imensa, não é, hã, do Vale do Urema, se abriu perante mim. Eu, recordo-me de que eu fiquei de tal maneira fascinado que eu não sabia olhar aquilo, não sabia ver aquilo. E, e eu me sentia pequenino, mas ao mesmo tempo eu sentia que fazia parte dessa imensidão, quer dizer, eu não tinha medo dessa minha pequenez, não é? Então, lembro o meu pai que era ateu, ah, pôs a mão no meu ombro e disse: "Gostas?" E eu não sabia se o verbo gostar era suficiente para eu dizer aquilo que eu estava a viver. E ele, sendo ateu, disse assim: "Esta é a tua igreja". Então aquilo ficou marcado para mim. Eu não percebi o que é que ele dizia, naquela altura eu não percebi. Mais tarde, sim, eu percebi. Há aqui um sentimento religioso, no sentido de estar religado com esse mundo, não é, que os outros separaram. Eu acho que por acaso nós não tínhamos planeado as perguntas, porque de facto tínhamos dito que ter o Mia como convidado seria provavelmente das poucas pessoas em que a conversa iria fluir tão facilmente e tão naturalmente. E então eu tinha aqui magicado uma pergunta, mas acho que o Afonso, a pergunta que fez foi: porquê ser biólogo? E tu respondes e respondeste disto da maneira mais, ilustrativa e da maneira com magia. E eu acho que era essa talvez a minha pergunta, que é num mundo que tradicionalmente, este mundo da biologia, do mundo da conservação, que é tão que é tão associado e durante muito tempo associado a uma parte de rigor científico muito forte. Os Sim, ecossistemas funcionam assim, e cada espécie é muito, vamos dizer, não quer dizer quadrado, mas muito estruturado. sim. E aí vemos uma evolução disso. Portanto, a conservação hoje tem consciência, e muitos dos estudos, os próprios estudos mostram que a conservação tem que ter as pessoas no seu centro. E então, as pessoas, especialmente quando se fala no contexto de conservação em Moçambique, as pessoas são magia, e tu, através dos teus livros, tens isso tão bem descrito. E então, eu gostaria que tu nos pudesses dar um pouco de uma luz de como é que estes 2 mundos casam, como é que este mundo tradicionalmente científico, com um objetivo muito claro e muito tangível, se encontra, especialmente quando falamos de pessoas no seu centro e todos os conflito animal que Moçambique vem e tudo o que há por aqui fora, e a maneira como as pessoas que o vivem encontram respostas na magia para essa conservação. Como é que estes 2 mundos se casam e sequer será que isto devia ser o caminho que Moçambique tem que seguir? É uma boa pergunta. Eu primeiro quero dizer que eu fui espreitar a vossa página Cambaco,
e fiquei muito feliz por ver esse modo mais aberto, mais esperançoso, essa plataforma de junção, de diálogo entre diferentes aproximações, não é, abordagens. Hum, eu acho que a coisa não tem a ver com 2 mundos. Na verdade, ah, o que tem que ser interrogado para mim é muito claro, basta andar por Moçambique e perguntar às pessoas como é que dizem a palavra natureza nas suas línguas indígenas. E quase nunca existe uma palavra para dizer natureza. Existe um equivalente que não é o mesmo. Isso não é uma falha, não há aqui uma minoridade. Há um outro modo de ver o mundo que não separou mundos. Então, não é uma questão de magia, há um outro saber. As pessoas entendem a coisa de uma maneira muito mais integrada, não é? Muito mais única. E o que acontece é que daí para a frente, tudo aquilo que a gente depois pensar como assunto que pertence à ciência ou não pertence à ciência, que pertence à maneira como a gente representa o mundo e nomeia o mundo. Por exemplo, a palavra conservação será mais certa. A gente quer, ou nós queremos que isso faça parte junto com, ah, sei lá, para mim, chamar engenheiro ambiental, assumir que o ambiente pode ser tratado como uma engenharia. O ambiente não é um mecanismo. Com todo o respeito, eu tenho uma inveja enorme dos engenheiros, não é? Mas chamar a coisa engenharia genética, engenharia ambiental, para mim isso já é um insulto, quer dizer, há alguma coisa que não está bem. A vida não funciona, apoia-se em mecanismos, claro, por exemplo, sei lá, as juntas dos nossos ossos, etc., funciona. Há mecanismos no nosso organismo, mas é um organismo, é alguma coisa viva, é feito de coisas vivas, não é? Então, faz muita aflição e isso foi assumido por matemáticos, com todo o respeito pelo tenho pela matemática, mas entregamos alguma coisa que é viva a gente que trata de abstrações e que trata de coisas concretas. Sei lá, por exemplo, chamar serviços ecossistémicos é tão grave como ter uma coisa chamada recursos humanos. Os humanos não são recursos, não é? Não, é mais que insultuoso, é sinal de uma maneira doente de ver o mundo, de uma maneira que ela própria não vai trazer solução. Então, esta separação entre o que é natureza e o que não é natureza, o que é vivo e não vivo, não tem a ver com a literatura ou com este retrato do mundo mágico, não é uma coisa para os antropólogos. Eu quando caminho por Moçambique, vocês interrompam porque eu depois não me calo, então interrompam porque eu vou por aí porque sou muito apaixonado por este assunto, mas, por exemplo, quando eu vou por Moçambique, é quase difícil, é muito difícil não ser escritor em Moçambique, no sentido em que toda a conversa que a gente tem com as pessoas, e que são tão várias, não é? Claro, na cidade é diferente, mas nas zonas rurais, sobretudo, onde vive a maior parte das pessoas, um rio, uma árvore, uma montanha, não são coisas, não têm que ser estudados por hidrologistas. Sim, tem que ser estudados por hidrologistas, sim, mas não só. Há ali qualquer coisa que falha, há ali qualquer coisa que não corresponde só aos geólogos, não é? E mesmo do ponto de vista meu como científico, como cientista, aliás, na verdade, o solo não é composto só de partes inorgânicas, não é? O solo é vivo, o rio é vivo. Então, o que significa que tem uma voz. Que quando alguém diz, eu hoje fui à árvore de noite, pode parecer uma coisa poética, pode ser uma coisa do domínio do mágico, não é, do mundo mágico. Mas eu já olho isso com um bocadinho mais de respeito, porque na verdade eu não sei, pelo menos isso tem a grande vantagem de redefinir fronteiras que para nós estão tão seguras. Nós precisamos de criar uma ordem no mundo e nessa ordem nós somos os administradores, não é? Foram os deuses monoteístas que disseram, vocês estão colocados na Terra para gerir esta coisa. E tal e qual como estragamos, nós pensamos que temos que estragamos e estragamos muito, sim. O mesmo discurso agora ambientalista, não é, de salvação do mundo, não é? Coloca outra vez a espécie humana como o salvador, não é? Agora vamos ser construtores positivos, não é? E na verdade isso deixa de lado a importância de estudar sem medo coisas de que nós não temos controle. O clima é um bom exemplo. Nós somos realmente causadores de grandes distribuições climáticas, de grandes perturbações climáticas, perdão, mas é preciso discutir sem medo de ser acusado de negacionista, que há outros fatores que a gente não conhece.
provavelmente são tão importantes como aqueles que a gente conhece. Já agora eu aproveito a deixa para lhe fazer uma pergunta que tem a ver com uma realidade bem moçambicana. Eu vou lembrar, já agora, Moçambique tem 20 ou 25% do seu território, mar, mato, reservado para a conservação, para a Sim. preservação. Essa que ainda vamos, se calhar, pedir ao Miyakoto uma palavra que possa substituir ou ir substituindo esta. Isto também vai entrando, não é? Estes conceitos levam tempo a passar, mas tem, de facto, áreas de conservação, parques nacionais, parques comunitários, etc. Mas depois, muitas vezes, são os tais engenheiros ambientais que vêm com régua e esquadro para uma realidade que é múltipla e que é muito rica. E lembro uma obra do Harry West, juntamente com o Marcos Agostinho Mandúbua, que é o Cupilicula, o poder e o invisível a moeda, e que fala dos leões inventados, ou criados, ou fabricados, e os leões naturais, e toda esta realidade, que é uma realidade, se alguém acredita, se é um universo, devemos contar com ele. Hum, e como é que toda este lado dos mapas e das estratégias, etc., conseguem casar da melhor forma nesta realidade, que é uma realidade múltipla e muito mais rica do que aquilo que se calhar nós possamos imaginar a um olho, a um olhar um bocadinho mais, menos avisado. Ok, eu quero dizer primeiro que não se trata de conseguir uma palavra melhor para a conservação. Eu acho que nós estamos a perceber, por exemplo, este domínio do politicamente correto, de tentar purificar a linguagem, mas isso não resolve. É importante repensar algumas palavras que temos como uso comum, mas não é essa a solução. Essa é a solução do vestuário só, não é? Do exterior. Mas o que interessa é o que está por baixo, não é? O que está por que mais fundo. Esse, esse livro, não, para acabar a questão da conservação, eu acho que o que interessa é perceber que é uma boa, o que é que se tem que fazer nesses lugares onde existe uma riqueza de biodiversidade no sentido total, não é? Animal, vegetal, humano, cultural, etc. Como é que se tem que fazer uma boa gestão? E a palavra gestão também já tenho medo dela, porque normalmente a gestão é entrega a pessoas especializadas que foram tirar um curso de administração e gestão de recursos, não é? Ahm, mas é uma boa gestão no sentido de colocar em harmonia, não é? E esta é uma coisa que eu acho que a África tem que ter alguma mais, digamos, confiança e vaidade mesmo naquilo que são os seus saberes. E foi claro durante o Covid, por exemplo, que a visão que alguns dos chamados curandeiros ou médicos tradicionais, como a gente chama, que também não é um grande nome, tinham era de que um dia fui visitado no Ministério da Saúde, eu fazia parte da comissão para a gestão do Covid. Apareceu um grupo de curandeiros e colocaram uma coisa que era assim, resumidamente era esta: assim, nós não conhecemos essa doença, não conhecemos esse vírus, os nossos antepassados não têm nenhum contacto com isso. Quando vocês são cientistas, quando aprenderem a linguagem, o idioma do vírus, ensinem-nos que a gente quer falar com o vírus. Então, aqui está uma coisa que parece ingênua, parece uma coisa um pouco naif, não é? Que seria um assunto para os etnógrafos ou para os antropólogos, não é? É que há aqui uma visão de que a doença é resultado de um desequilíbrio e, portanto, é preciso colocar em conversa, em diálogo, isso que são coisas que são do domínio do invisível para nós. E, na verdade, porque é que nos libertamos do Covid? Foi por causa da ciência, sem dúvida nenhuma, quer dizer, a vacina, as boas medidas, mas deixamos de parte uma coisa que foi fundamental. Talvez foi esse que tenha sido a solução total. O vírus falou, como disseram aqui, conversou com os nossos genes e encontraram-se ali mutações que permitiram um ajustamento menos agressivo entre as duas espécies, não é? Então, esta é que foi a grande solução. O vírus hoje é menos agressivo e essa é a grande razão de podermos conviver. Então, toda esta assunto que o Harry West depois traz no livro, que é um livro fantástico, e eu vivi na carne nesse livro, porque
estive em Palma e durante o período que estive lá, houve leões que assaltaram a aldeia. A Palma era uma aldeia, não tinha sequer onde se ficar. Fiquei numa tenda Conta e essa história na Confissão da Leoa, não é? então, Um dos seus então, livros. só para lhe dizer, na verdade, eu percebi que havia ali dimensões de coisas que eu não sabia. Quando chegaram os caçadores, tivemos que contratar caçadores para matar aqueles leões. E quando chegaram, um dos caçadores ah, quis que eu o acompanhasse. Eu não sou muito da caça, tenho esta ideia um bocadinho. Assim, aquilo para mim é uma coisa que não funciona, mas percebo que isso é uma coisa atávica, está dentro de nós. Nós somos, durante centenas de milhares de anos, fomos caçadores. Essa cultura está profundamente imbuída dentro de nós. E não começamos aqui com os gregos e com os egípcios, não é? Nós começamos muito mais atrás. Não é? E o caçador disse uma coisa fantástica. Enquanto ele estava a ler o mundo que eu não sabia ler, as pegadas, etc., eu, eu percebi que ele tinha que raciocinar e tinha que pensar e sentir da maneira que o leão sentia. E ele se ia convertendo num leão ao mesmo tempo. Quer dizer, ele ia migrando, não é? Havia ali uma mobilidade e ele deixava de ser pessoa para ser leão. E ele disse mesmo: agora eu posso matar o leão, eu já sou um leão, já olho para ti de outra maneira, até fiquei com medo. Mas isso é verdade. E essa operação de mobilidade ontológica, não é? Que a gente pode ser um outro, é fundamental para perceber que e não temos que ter medo, é uma coisa que a África também pode dar, para fechar este meu ciclo, para não me alongar muito, que a África, os africanos hum, têm esta noção de um tempo circular e não há aqui um final, o apocalipse final e o juízo final, em que de repente há lá um grande Deus e a gente vai lá prestar contas, etc. Isso é uma coisa que, na maior parte dos africanos, não são todos que pensam assim, mas nessas filosofias mais antigas da África não existe princípio nem fim, sempre existiu, não é? Aqui uma ideia, e os mortos estão aqui, estão vivos, não vão para um lugar especial. E isso, essa ausência de medo, é fundamental assumir, mesmo que a gente não seja africano, mesmo que a gente não partilhe dessa filosofia de fundo, mas é preciso perder o medo, porque eu acho que somos muito conduzidos hoje por uma mensagem apocalíptica. O mundo vai acabar, a natureza está em ruínas, o clima está aí desmoronando, etc. E ninguém vai conseguir mobilizar os jovens, a não ser que se crie uma ideia de esperança, que há saídas e que essas saídas são possíveis. Mia, vou que há bocado vou pegar aqui no título, no tema do homem caçador. Nós vemos, tanto, já aqui dois, claramente, há vários tipos de caça hoje em dia. Uma delas, pelas más razões, hoje em dia está muito, muito melhor o tema em Moçambique, que é o tema da caça furtiva. Mas mesmo dentro da caça furtiva, nós acabamos por ver situações completamente diferentes. Temos a caça furtiva, que é para tráfico de marfim, corno de rinoceronte, dentes, garras de leão, etc. E depois temos uma coisa muito comum que ainda existe em Moçambique, que é o caçador-recoletor. E para além da caça, onde caçam antílopes com recurso a armadilhas e muitas vezes é para um mercado de carne, há o caçador que ainda hoje caça de arco e flecha. Sim, E quando essas pessoas acabam por trabalhar, seja em projetos de conservação, são incríveis, são trabalhadores incríveis ao serviço da conservação, que têm um entendimento, quer do mato, quer das espécies, que nós que crescemos num meio mais urbano, apesar de termos formação ou estudarmos, nunca vamos conseguir ter aquele tipo de entendimento. Hum, e aqui voltamos àquilo que estávamos a falar há bocado, que é hum, onde é que eu agora perdi-me aqui um estava a falar bocadinho, mas dos diferentes tipos de caça e da maneira como não, mas é a forma como nós olhamos para a conservação e a diversidade cultural, não é? Há ali uma ligação constante com a natureza que faz com que aquela comunidade. acho que o seu ponto é muito bom. Eu acho que o que é preciso, provavelmente, quer dizer, são várias coisas. Eu odeio que diga assim, que eu me ponho nesta coisa de ser
o conselheiro ou qualquer coisa assim. Eu tenho mais dúvidas que certezas, mas provavelmente ajudar a sobrevivência imediata daquelas pessoas que vivem nas margens dos parques e das reservas é fundamental, mas não como ajuda, não como alguma coisa que se dá, mas como uma coisa que se constrói em conjunto. Por exemplo, a criação deste rato de cana, que é comum em todo o país. O rato de cana, no sul é chamado vondo, ah, você, se tivesse passado nestas estradas que vai de Maputo para a África do Sul, há uns 10, 15 anos atrás, via constantemente gente a vender na margem da estrada, a vender este mamífero. Já não há, ele extinguiu-se, não é? Ahm, mas a coisa é esta, pode-se produzir vondo. Você se vai à Nigéria, há gente que produz este animal e é fácil, pode-se produzir nos quintais, não é preciso trazer um grande cientista para fazer um grande projeto. Então, porque é que nós não fazemos isso? Porque é que não fazemos com pequenos animais domésticos, de maneira que as pessoas não fiquem dependentes de ir buscar carne, o nhama lá dentro do parque, não é? Porque é que nós não criamos sustentabilidade para as pessoas, mas criando pequenos negócios por via daquilo que é ah, alguma coisa mais digna do que simplesmente distribuir o dinheiro que é gerado dentro, não é? Então, acho que a solução passa por aí, porque é uma solução mais sustentável, mais digna para as pessoas, não é? E que resolve o problema de fundo, não é? Porque aí você tem razão, Diogo. É assim, é como o pobre que corre na cidade é porque roubou alguma coisa, o rico está a fazer desporto, não é? E o fulano que faz caça, ah, se for um rico, se for um tipo europeu, ele chega lá, está a fazer o turismo, e o outro está a fazer um crime, não é? Então, está a cometer um crime. Então, acho que essa é a questão de fundo, tem de ser encarada assim. Herdamos muito aquilo que são os pressupostos antigos, não é? E marcados por uma filosofia que não temos. Há um bocado falava dos recursos humanos, eu pensei logo em recursos naturais e de facto que estas palavras entram muito diferente das palavras que nós estamos habituados a ouvir dos moçambicanos e que são aqueles que são os maiores guardiões e os maiores aliados destas estratégias todas, cheias de palavras que nem sequer são africanas. Neste momento, Moçambique está a viver uma fase na área da conservação muito rica. É impressionante, desde a Gorongosa até aos projetos da Peace Parks Foundation, tanto no Zinave, Banhine, Limpopo e no Parque Nacional de Maputo, foi há pouco tempo reclassificado como Parque Nacional. Temos o Gilé, temos a Chimanimani, e eu teria aqui uma lista infindável de riquezas que Moçambique tem. Tem outras riquezas naturais noutras áreas que levam a outras indústrias e a outras questões, mas nesta área, que é depois muito alimentada pelo turismo, existe, qual é a sua fotografia? O que é que já conhece estas áreas todas? Como é que vê que se pode aproveitar de facto esta riqueza que é de Moçambique com a qual Moçambique ainda agora, nós estamos a escrever essa notícia para a Cambaco, vai ser proposta por um conjunto de 20 e tal cientistas, no qual se inclui o Julian Bayliss, que descobriu aquele Monte Mabu, diz ele que descobriu, não é? Para a ciência, pelo menos. Imagino que quem vivia ali conhecia muito bem a riqueza daquele território, mas vão propor ali um tipo de área diferente, que é um arquipélago dos Iselbergs, ali da Zambésia e do Malawi. E, portanto, aqui está a fervilhar este novo olhar, se calhar, para uma realidade que já existia. Como é que vê este futuro e também aqui uma geração de esperança de moçambicanos que estão a dar cartas na investigação? Como é que vê esta nova Sim, vaga? eu vejo com muito orgulho, com uma grande esperança. Acho que o facto de Moçambique ter esta grande percentagem do território destinada à conservação, a áreas de conservação, é uma conquista.
Mas é preciso ter cuidado porque nem sempre ela é definitiva. Ainda eu lembro-me de alguns anos atrás, uma governadora de Sofala a fazer uma espécie de campanha política tentando angariar simpatia junto ali da gente de Moãs, etc., para ah, avançar com umas chambas sobre o território, sobre os limites da Gorongosa, etc. Portanto, há, eu não sei se todos estes territórios estão a ser bem geridos, no sentido de criarem a riqueza e a relação certa com as comunidades. Há alguns que estão a ser, outros não estão a ser. É preciso ser rigoroso nesta análise. Eu não conheço em detalhe, mas sei que falta muita presença nossa. Nossa, já estou a pôr-me do lado da chamada conservação, mas falta ali gestão ah, realmente efetiva de alguns desses territórios. Por outro lado, o que eu acho é que esses territórios nasceram muito naquela velha ideia da conservação defensiva, não é? Uma coisa de estabelecer ali o limite e tentar empurrar pessoas para um lado e animais e vegetação para o outro. Mas, por exemplo, faz-me aflição que a reserva especial de Maputo, que agora já foi classificada, está ali ao lado de Maputo, né? Aquela zona é uma zona muito, muito pobre, muito despovoada. Eu conheço aquela região desde há 30, 40 anos. Ali era impressionante, havia quase nenhuma estrada, as pessoas quase não falavam português. Hum, Aquilo foi muito esquecido, mesmo estando ali perto de Maputo. E as pessoas sobreviveram durante anos fazendo comércio de uma planta que se chama, agora só me lembro do nome científico, o Arburga salutaris. É uma planta medicinal que as pessoas cortavam e vendiam na África Sul. Para muitas das famílias, este era o rendimento fundamental. Era esse tráfico dessa espécie. Eu sei que na África Sul, a SAP, esta grande empresa que faz plantio de árvores, não é, por razões comerciais, não é, apoiou um projeto de produção desta planta, porque lá também entrou em extensão. Falei nisto às pessoas ligadas à área do ambiente e da conservação em Moçambique. A ideia pareceu uma coisa quase lunar, uma coisa estranhíssima. Disse: Olha, mas eu não quero que haja risco nenhum, vocês visitem a experiência que foi feita lá e vocês assim estão a apoiar um negócio que não é inventado, não é daquelas coisas que alguém traça um projeto desenhado nas cidades de Maputo ou às vezes fora de Maputo. Há razões históricas para perceber que esta é uma ideia que pode funcionar. Ninguém se interessou. Eu acho que se não está dentro daquele quadro já formatado, não é? O que é preciso fazer com o plano de maneio, o plano de finanças, não sei o quê, não existe nenhuma vontade. Também vendi esta ideia de propagar, popularizar a ação do vondo, deste bicho, deste rato, também não pegou. Então acho que é preciso abrir um pouco a cabeça das pessoas para experimentarem coisas novas, não é? Então essa gestão não pode ser fundada simplesmente naquilo que são as regras do Banco Mundial ou do Fundo Monetário Internacional, ou seja, ou do WWF ou qualquer coisa assim. Tu estavas a falar e eu acho que é isso. Falaste de uma questão chave, que é a educação. E, e, e eu agora, pelo meu lugar onde eu me sinto confortável a ser energia, há sempre esta coisa de supply e demand, quem põe e quem tira. E a pensarmos aqui na conservação e em todo este diálogo, planos de maneio, por aí, e falamos, é sempre do lado do supply, é sempre, temos que fornecer e isto tem que ficar e por aí fora. Só que é complicado, é difícil, é lento e muitas vezes não acompanha o que é necessário. E eu pensei, e se a gente virasse isto ao contrário? E se olhássemos para quem procura, não é? E parte do nosso estudo aqui e a razão pela qual criamos a Cambaco foi exatamente isso, nós estamos a procurar, mas onde é que está a informação? A informação tem que se procurar muito neste momento e, portanto, a Cambaco tem mesmo esse objetivo de agregar e tentar que o acesso seja mais fácil para quem procura.
Mas quem procura e quem tem que se interessar e quem vai levar isto à frente é a geração mais jovem, a geração que está agora a aparecer e num mundo global, em que tudo é rápido e imediato e a informação assim vem, e que eu atrevo-me a dizer, perdeu, ou pelo menos não sei se perdeu, mas nós estamos aqui a falar, não somos nós que fazemos a conservação está do outro lado e, portanto, quem procura tem que estar no centro disto. E então a minha pergunta é, como é que numa geração e num mundo que está a evoluir tão rapidamente, um tópico como a importância de se conservar, a importância de voltar, é quase irónico, não é? Porque o mundo vai se expandindo globalmente e é tudo uma velocidade e nós estamos a dizer, nós temos que voltar para o início, temos que voltar para de onde tudo isto origina, para as pessoas que o vivem todos os dias, elas é que sabem o que é conservação. E então como é que a gente junta mais uma vez estes dois mundos, de um mundo jovem, que quer mais e mais rápido e mais eficiente, com quase uma estratégia de voltar a casa, voltar a viver mais devagar e ouvir a natureza para melhor conservá-la. Olha, e eu, pedes uma coisa que eu também, se eu tivesse a resposta, eu sei lá o que é que eu fazia, deixava de viver. Mas eu acho que a primeira questão, provavelmente, Ricardo, não há mesmo uma resposta, porque a pergunta não é uma também, são várias perguntas. O que eu acho que é preciso ter é a ousadia de pensarmos de uma outra. Sabemos que esta maneira de pensar tem que ser questionada, em primeiro lugar, e essa é a grande questão. Por exemplo, a aposta na educação, ok, essa é uma saída fundamental. Mas qual educação? É esta que nós temos a reproduzir hoje nas nossas escolas, sobretudo nas universidades. Já não falo do princípio que devia ser aí que começava, mas eu vejo a universidade está morta. Não tem relação nenhuma com a sociedade moçambicana, não tem. Tem e quando quer ter é só no sentido da empregabilidade. É, portanto, é no sentido de como é que estas pessoas vão ter emprego. O que é importante, eu não estou a dizer que isso não tem que ser feito, mas ficou por aí, isto é, nós estamos a pensar que as universidades que seriam ser os centros de pesquisa mais importantes, com os institutos também associados às universidades, que nos vão trazer alguma contribuição para isto, não vão trazer. Eles reproduzem simplesmente um modelo que foi pensado num outro lugar qualquer do mundo, não é? E, e ninguém sabe o que é que eles estão a fazer. Eu não tenho conhecimento nenhum de qualquer pesquisa que tenha sido feita nas universidades. E, sobretudo, pesquisa orientada para soluções novas. Por exemplo, no outro dia na BBC, eu estou a dizer isto, Ricardo, porque vi na vossa coisas que para mim são bonitas, que é assim, olha, há pesquisa feita sobre isto, há novas soluções, a tecnologia pode servir para isto. Então, os tipos na Austrália pensaram desta maneira. Os corais produzem-se numa noite, há uma noite com uma certa luz, até uma coisa muito poética, o mar muda de cor, porque de repente estão ali milhões de espermatozoides, óvulos, navegando ao acaso, e desses milhões, perdem-se outros milhões. Então eles pegaram mais produtivo, pegaram numa espécie de um drone, tem um grande armazém, e tem é um aspirador, vamos dizer assim, que passa por ali, aspira e enche um depósito enorme eu digo milhões, porque aquilo são coisas minúsculas, quase invisíveis. Depois eles plantaram esses óvulos, não é? Esses ovos já fertilizados, em zonas de corais destruídos. Hoje há hectares e hectares de corais que são reabilitados desta forma. Uma coisa muito simples, não é? Então, às vezes, por exemplo, nós fazemos muito pouco estudo do que é que nós temos. Os tapetes de ervas marinhas parece que têm uma importância fundamental na regulação do clima, na captação do dióxido de carbono. Pensamos só nas árvores, etc., mas há muito mais agentes nisto, não é? Muito Então, mais eficientes do que as árvores, exatamente, e as as árvores algas. eram as algas, quer dizer, o papel em geral do mar e sobretudo dos ecossistemas que estão É. próximos à costa, os corais, as algas, as ervas marinhas, etc., os mangás, porque é que nós não fazemos mais pesquisa, pesquisa inovadora, assim, com uma certa
com marca nossa, seja pensado por nós porquê? Porque nós não pensamos que a ciência já não é uma coisa que os outros nos vão dar. Ver-nos como produtores de pensamento e produtores de saber é uma coisa que está fora da nossa, quer dizer, nós somos profundamente colonizados nessa área, não é? Então acho que esse eu não respondi a nada que tu disseste no fundo, mas mas questionei, do mesmo modo que tu estavas a questionar, eu estou Não, é junto isso. contigo. E eu acho que parte da beleza disto é não tem que haver uma resposta já imediata e é por aqui que vamos. Mas tem que haver isto, é uma parte de um diálogo e educação de nós próprios, porque Sim, essa 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 postura nós vamos ter que, de facto, aprender, da mesma maneira que os nossos antepassados tiveram que aprender que, afinal, não é o Sol à volta da Terra, mas é a Terra à volta do Sol. Nós temos que também perceber que nós não somos o centro. Mas é difícil, não é? Porque, de facto, como espécie, pusemos-nos sempre no centro e na causa e no coisa tudo. E ter essa capacidade de poder step down, poder step out e dizer: "Não, eu afinal só sou parte de um sim, puzzle sim, muito sim. maior". E às vezes esta doença, contamina também aqueles que deveriam questionar as coisas. Muitas vezes, associações e organizações ambientais, etc., têm uma intervenção como se fossem donos da verdade. Quer dizer, como se para eles não havia dúvida, não há dúvida. Há os maus e os bons, o mundo é muito simples de os puros e os impuros. Eles, claro, estão do lado da verdade e da pureza, não é? E vejo às vezes questionarem coisas que põem em causa aquilo que é a diversidade como estamos a ver nesta conversa. Sei lá, o que é que, do ponto de vista do interesse nacional, dos interesses moçambicanos, tem que também ser posto em cima da mesa. Quando alguém aparece a ser inimigo absoluto de uma nova barragem em Moçambique, sem perceber, sem sequer dar espaços, olha, vamos ver quais são, que impactos isso tem, positivos, negativos, que são possíveis de mitigar, não de mitigar, e a ausência dessa barragem, que tipo de consequências traz para nós, com a percepção de que a miséria é um problema ambiental, talvez seja o maior problema ambiental que a gente tem, não mora lá onde estão os bichos e as plantas, mora onde estão as pessoas, na relação que as pessoas depois têm que ter desesperada para sobreviverem, não é? Oh, Mia, vou pegar nisto que acabou de dizer e estava aqui uma das coisas que eu gosto de defender e foi uma coisa que eu aprendi em Moçambique. É, os principais, quem é que beneficia da conservação? Os maiores beneficiários da conservação têm que ser as populações locais. Não é? Porque enquanto a conservação for vista como um conflito, é um poço sem fundo de dinheiro, que nunca vai funcionar se não tivermos o apoio de quem vive na zona de conservação. E isto aplica-se em Moçambique ou em qualquer outra zona do mundo. E eu lembro-me assim de relatos por exemplo, no Niassa, eles começaram, nos carnívoros do Niassa, eles começaram a levar as crianças das escolas ali da reserva do Niassa a fazer os safaris. Eh, e houve uma rapariga que disse, não disse nestas palavras, mas explicou que era a primeira vez que estava a olhar para um elefante sem ser numa situação de conflito. Sim, sim. Agora, como é que eu acho que Moçambique nesse aspecto em alguns campos está a ser pioneiro e há todo um modelo de conservação que está a mudar. O paradigma da conservação nesse aspecto em Moçambique está a mudar. E, e apesar de ter sido muito criticado alguns projetos de conservação que começaram a abordar a conservação desta maneira, acabaram por ser muito criticados porque não era não servia o interesse do turismo a curto prazo, não é? Ia ser um processo muito mais moroso. Eu acho que é preciso, dar espaço àquilo que são exemplos positivos, mesmo que nos pareçam pequenos. Eu estive na Gorongosa agora e fui visitar um laboratório que é uma coisa fantástica. Eu fui com a Patrícia, a minha mulher é médica, e olhou para lá para alguns daqueles aparelhos que estão naquele laboratório e dizia: Maputo, no hospital central, nós não temos isto. Então ela ficou cheia de inveja. Mas o ponto principal para mim é quando falei com os jovens que estavam ali e que operavam aquelas máquinas e que faziam as análises do ADN, etc.
Porque de onde é que tu vens? Ela vinha da aldeia, a menina principal, digamos a mais formada, vinha da aldeia dali do lado. Ahm, e estas coisas nós não sabemos, quer dizer, este tipo de vitórias, como é que um parque bem gerido pode trazer este tipo de coisas? Ahm, Isto tem que ser notícia de primeira página, quer dizer, num mundo em que só, de primeira página só vem as desgraças, não é? Só vendemos desgraça. Estas conquistas têm que ser, têm que ser, digamos, noticiadas e propagadas, etc. Outra coisa que a gente também tem que questionar é a maneira como fazemos, num país em que não há palavra para dizer meio ambiente, nós temos um ministério chamado do ambiente. Temos, o que não é mau, é bom, esse ministério tem feito coisas bastante, muito importantes, mas acho que tem que haver aqui alguma soberania nossa para impor que, por exemplo, uma coisa fundamental, quando se faz um parque ou quando se faz uma área de conservação, muitas vezes tem que haver reassentamento. Isto é comum para outros projetos. O reassentamento é uma coisa gravíssima do ponto de vista do impacto que tem na vida das pessoas. Obviamente, nem preciso explicar porquê. Mas há aqui uma forma absolutamente paternalista que trata os indígenas da mesma maneira que tratava o governo colonial, que é, nós não podemos dar dinheiro às pessoas, não se pode dar dinheiro, porque as pessoas vão logo gastar, etc. Então não dou, como se a pessoa fosse menor, como se aquelas famílias fossem incapazes de tomar decisões, e portanto só damos em casas, e essas casas com modelos que são desenhados por arquitetos que podem ser moçambicanos, mas que pensam o mundo e o espaço e as necessidades diárias das pessoas de uma outra maneira. Se você vai visitar as áreas onde as pessoas foram reassentadas, aquelas casas estão mortas, ou foram vendidas a alguém, ou etc. Não é? Então, a simples facto de dizer que não se pode, é como eu dizer, não posso pagar ao meu empregado porque ele vai gastar o dinheiro todo logo no dia seguinte. Eu não tenho esse direito, não posso. Ah, eu tenho a obrigação de pagar e acabou. E esta outra pessoa é uma pessoa e, portanto, tem que ter o direito de saber como vai gastar. Então, está a ver, há toda esta ideia de que compete ao Estado coisas que ele não pode desempenhar. Não sei porque eu entrei E sobre esse assentamento, mas é um facto fundamental, digamos assim, a perturbação maior de um projeto da criação da área de conservação é retirar as pessoas do sítio onde estão. Tem sido feito com cuidado, é verdade, e demora às vezes anos, como aconteceu no Parque do Limpopo, não é? Quando foi integrado, estávamos a falar, ainda há bocadinho estávamos a falar com o Afonso, mas, mas é mal feito quase sempre. Não é? Eu conheço poucos casos que tenham tido realmente êxito no sentido de que as pessoas que foram desalojadas encontraram uma vida tão boa ou melhor no outro lado para onde foram. como é que o MIA, já estamos aqui a caminhar para o fim desta conversa, o tempo está a voar, já começámos logo pela sua mão a entrar até no seu universo, não é? Que é o universo de todos nós, mas que tem o seu olhar que é de facto muito original. Como é que vê o futuro? Há pouco falava da educação. Que áreas é que acha que Moçambique, que opções é que a sociedade moçambicana como um todo deve tomar agora que existe este potencial, e existe esta oportunidade, no fundo, para a sociedade como um todo? Qual é que acha que devem ser assim as opções maiores? E já agora, se vê casos inspiradores, já falou aí da Gorongosa, do laboratório da Gorongosa, que de facto tem feito um trabalho único. hum, que outros exemplos é que vê aqui a aparecerem? Olha, eu vou-lhe falar de um caso que não está ainda instalado, tem processo de instalação, mas é público, por isso eu posso falar. Há uma ideia de criar uma nova reserva no distrito de Palma, uma área de conservação, que agregue, digamos assim, os interesses que são os interesses de desenvolvimento, portanto seria uma área de proteção ambiental que permite essa combinação de coisas, de áreas de gestão comunitária, áreas de santuário, áreas com diferentes categorias. E isso vai ocupar quase todo o distrito de Palma, que é um distrito que foi gravemente atingido por esta instabilidade recente. E, portanto, acho que há uma maneira de olhar hoje que mostra que esta governação percebe que há ali vantagens várias, não é, diferentes. Não é só uma coisa de conservação, é uma coisa que pode resolver vários problemas ao mesmo tempo.
Então, acho que esse olhar, eu não sei se eu vejo o futuro, não sei se alguém pode ver o futuro, mas a gente quer era que o futuro nos veja a nós, pelo menos, não é? Pelo menos que a gente seja visto por ele. Mas provavelmente haverá futuros diferentes. E mesmo para o caso de Moçambique, há futuros diferentes. Ahm, e o que me parece que pode ser uma solução é que. Eu estive num debate agora em que havia vários jovens e perguntavam-se como é quem acha, que tipo de pessoa acha que deve ser o novo presidente da República. E, e era uma coisa que para mim deixou muito triste, porque muitos jovens diziam que deve ser uma pessoa rica, porque assim vai roubar menos, que já tem. Ah, com- Como se os ricos tivessem um limite, não é? E não quisessem nunca ser mais ricos ainda. E não, mas toda a lógica é contaminada, não é? Digamos assim, portanto, até que um jovem disse: "Não, eu acho que porque é que não uma pessoa boa?" Parece uma coisa muito vaga, não é? Mas porque é que não uma pessoa boa? Uma pessoa preocupada com os outros, não é? E que põe os outros acima de si mesmo. Eu quando me juntei à Frelimo, foi logo no princípio, na independência, o que me fez juntar não foram só razões políticas, foram uma razão ética, que a Frelimo guiava-se por uma coisa que nessa altura era verdade, que era, o militante da Frelimo deve ser o primeiro no sacrifício e o último nos benefícios. Quando começou a Guerra Civil, sou privilegiado, eu sou privilegiado porque venho de uma sociedade em que ter a minha raça era já um privilégio, eu já tinha porta aberta, não é? Ahm, mas nos primeiros anos da Guerra Civil, eu estava ali na fila, juntamente com as pessoas mais pobres, à espera que a loja abrisse e distribuísse, não sabíamos nada sequer. Então, isto durante meses e anos, tive 2 filhos em que essa situação foi assim. Isto criava uma ética, uma moralidade de que, bom, vamos sofrendo da mesma maneira. E criou, acho que Moçambique cresceu também por causa dessa raiz da partilha de tudo, não é só dos bons momentos. Vou aqui a falar uma coisa que é mais política que outra, mas eu acho que é outra coisa, mas acho que haver uma governação que se apresente honesta, digamos, e interessada em Moçambique em primeiro lugar, naquilo que é a nação moçambicana, pode resolver tudo o resto, porque se você tiver todas as ideias do mundo e todos os pequenos projetos que tiver, e se não mudar a esse nível de conceber uma governação que seja altruísta, que seja a favor de Moçambique, eu duvido que Moçambique possa ter futuro mesmo, porque senão é sempre estamos a funcionar por pequenos detalhes, por pequenos debates, áreas em que sobrevive alguma esperança, não, e isso não é suficiente agora. Não sei, eu agora senti que eu me desviei um bocadinho, mas eu Não, acho que esse mas assunto, isso é por isso que esta conversa é tão boa, porque eu acho que toca em tudo o que a gente vai percebendo que isto há uma interligação. Acho que a educação, acho que podemos concordar plenamente que a educação e a inclusão própria está no centro disto, mas e eu durante muito tempo a gente fala o potencial de Moçambique, o potencial que este país tem em tudo isto, e de facto a riqueza já está aqui, não é? Só cabe a nós termos a capacidade de poder usá-la e de poder usufruí-la da melhor maneira. E acho que agora, no momento de transição, o nosso megaprojeto, e a gente durante muito tempo falou disto, os megaprojetos, e esta palavra megaprojeto em Moçambique sempre teve uma conotação muito forte e económica, e cada vez mais o megaprojeto é isto, é as pessoas, e é as pessoas a viverem com exato, aquilo que têm, e a educação que que este país e vocês que estiveram à frente da libertação deste país e depois da independência deste país trouxeram. Ahm, mas é difícil, eu acho que nós como Cabaco temos essa missão de, num mundo em que nós olhamos a nível de Moçambique, nós fazemos parte deste ecossistema global e, portanto, também não temos que sofrer das mesmas doenças do mundo cada vez mais egoísta, mais extremista, e é difícil ser otimista. E é fácil ser pessimista e dizer que está tudo mal e que está tudo vai mudar, mas eu acho que em Moçambique todo este contexto permitiu-nos ainda estar ali numa certa ilha, em que há muita coisa que não funciona, mas ainda há espaço para fazer funcionar.
E então aqui para os nossos ouvintes e para a gente voltar um bocadinho, porque viajamos muito, então voltamos aqui um bocadinho à terra e eu faço duas perguntas, ou uma pergunta, mas podia pudesses dar dois exemplos, daquilo que já viste em Moçambique, daquilo que é a experiência nesta parte em que os animais e toda a riqueza que nós temos, fauna e flora, hum, tens assim alguns exemplos concretos em Moçambique que a gente possa dizer, porque parte também, mais uma vez, do nosso objetivo aqui é que as pessoas conheçam. E há tanta gente que já foi ao Kruger, se calhar até já foi a uma reserva, não tem no Quénia ou não sei quantos, mas em Moçambique não os conhece. E se tivesses assim um top 3 em Moçambique, que os nossos ouvintes dissessem, têm que ir conhecer, têm que ir ver a beleza que aquilo oferece. O que é que seria, menino, na tua opinião? Acho que a gente tem, deixa-me só dizer duas coisas rápidas. O pessimismo é um luxo dos ricos, a gente não pode ser. Pronto, esse é o outro. Por outro lado, o trabalho que vocês fazem da Cambá, que eu vi, tem uma orientação para mim, é uma grande esperança, mas é preciso ser dessa pequena bolha que eu vivo, não é? Para a Cambá, digamos, contamina o resto, e os grandes streamers, os grandes meios de comunicação, vocês coloquem essas notícias que trazem esperança, que trazem bons exemplos, seja dentro, seja fora. Eu acho que nós temos ali um tesouro que temos que explorar melhor. Haver uma área de conservação a 30 quilómetros da cidade de Maputo, com uma boa estrada, com a possibilidade de combinar, como eles chamam, beach and beach, praia e animais, não é? E selva, é uma coisa que tem que ser. Temos que perceber que aquilo é uma raridade do mundo. E talvez olhar para aquele espaço como alguma coisa que pode ser vista não só para ver bichos, Big Five, mas é preciso apaixonar as pessoas pelas outras pequenas coisas que não são os Big Five. Aquela paisagem é absolutamente única, aquela paisagem tem histórias, é preciso que os guias e que, digamos assim, os pontos-chave da atração daquele parque sejam centrados noutras coisas que não seja aquilo que é a linguagem já saturada dos parques, porque a certa altura as pessoas também não querem dar uma volta de carro e depois querem ter umas fotografias aos aviões. A gente pode fazer qualquer coisa diferente ali, que junte comunidades, que junte histórias culturais, antropológicas, etc., que criem ali um atrativo novo, e uma relação nova do turismo, que não só é o turismo, mas que possa pôr a pessoa a viver lá, ficar dentro da reserva. Há ali um potencial que poucos países do mundo têm e que a gente pode explorar. De facto, isto que o Mia acabou agora de dizer sobre o Parque Nacional de Maputo, de facto aquilo é muito especial, é raro. Eh, em algumas alturas do ano, podermos ver no mesmo dia elefantes e baleias é assim qualquer coisa que não é em qualquer parque que isto acontece, não é? Mas talvez, Diogo, desculpa interromper. Se for só para ver baleias, há histórias sobre baleias, já há mitos sobre baleias, já há gente que pode contar histórias sobre como é que as baleias são vistas no sul de Moçambique, como alguém que tem uma generosidade que se entrega e que a gente pode chegar lá e tira umas fatias de carne e depois ela vai e depois não sofre, aquilo não faz cicatriz. Enfim, tudo isto é uma baleia. A baleia não é só um mamífero marinho, quer dizer, então se conseguirmos criar uma alternativa de maneira que as pessoas vão escutar histórias como se fosse ler um livro, né, um livro vivo que está ali na paisagem, acho que esse seria alguma coisa inovadora e que ia atrair certamente várias pessoas. No fundo, a mesma espécie que somos nós, humanos, que tem a capacidade de destruir de uma maneira total um ecossistema, vários ecossistemas, e são muitos, são centenas de ecossistemas diferentes que existem só em Moçambique. Muitos deles considerados chave para a humanidade inteira pelo IUCN. Um, e temos de facto esse poder de destruição, mas é também o ser humano que tem um poder que também não sei se é o único, porque não podemos, eh, enfim, mas que nós conhecemos, que é o de contemplar e contar esta história, não é? De nos Uhum. maravilharmos com a baleia, com o ambiente à nossa volta. Eh,
acha que há uma maior consciencialização dos moçambicanos para isso? Ou ainda temos que dar aqui uns passos fortes nesse sentido? Eu acho que, assim, ninguém se apaixona por ninguém se não souber a história dessa pessoa, se do outro lado não houver uma entidade sedutora. Você vai àquela, estamos a falar ainda do parque do Maputo. Se você diz Bush and Beach ou selva e pode ver baleias e elefantes, etc. Mas você atravessa uma coisa que chama-se Floresta Dunar. Essa Floresta Dunar é um, o resquício de um único ecossistema no mundo inteiro. Começa ali em cima no KwaZulu-Natal, vai até ali mais ou menos ali, Inhambane. E você, essa floresta lunar, dunar, perdão, era bom que fosse lunar. Ah, essa floresta dunar tem história. Voltamos ao princípio desta entrevista. Ela não é só uma coisa, ela não é uma entidade biológica só. Então, que histórias estão ali presentes? De que maneira as pessoas podem contar a história, em vez de contarem só mostrar um elefante e dizer quanto é que o elefante vive no ano quanta dentição tem, que é o que fazem os guias turísticos nos parques de todo o mundo. Porque é que não se põe as pessoas a contarem histórias? É como você ir lá assistir a alguma coisa que está viva, pode conversar com essa floresta. Então, o que eu quero dizer é, um, os moçambicanos não têm que conhecer ecossistemas só, têm que os conhecer, mas têm que os conhecer da maneira que têm que conhecer, por exemplo, os heróis moçambicanos da luta de libertação nacional. Já morreram 20 vezes e vão morrer todo o tempo porque estão emparedados em nomes de praças e de ruas. Ninguém sabe quem é aquela pessoa. Ninguém sabe quem é o Paulo Samuel Concomba, o Filipe Magaia. Não existe. Num país que tem 60% da sua população com menos de 15 anos, as pessoas já não sabem o que é que foi a Guerra Civil sequer. E, portanto, ou você transforma essas entidades em figuras vivas, e o Paulo Samuel, como eu estou a dizer o nome de um herói que está lá numa praça e numa rua, tem uma história. E tem uma história que seduz, não é uma coisa só de foi um herói da luta de libertação nacional, porque isso foram todos. Mas eu ainda me lembro de figuras, e vocês todos se lembram, de figuras da história que aprenderam da escola primária. Eu aprendi as figuras coloniais, eu estudei no regime colonial. Ainda me lembro delas. E lembro-me delas porquê? Não é porque tenho boa memória, porque essas histórias do Dão Forros, do Alpinho, não sei o quê, do fulano que estava no abismo e apareceu uma santa, essas histórias seduziram. Eu fiquei apaixonado por aquilo. Então, acho que se pode fazer esse exercício em toda a educação moçambicana, perceber que só se aprende aquilo que nos liga emocionalmente, né? Que temos uma ligação ao nível do fantástico. Então, eu sugeriria que a gente repensasse não só a educação, mas também a maneira como conduzimos o turismo dentro de uma área de conservação. E por acaso, nós damos eco a uma história dessas, no fundo, os novos heróis, não é? A Dambia Cossa, que fez um trabalho fantástico que através de drones está a estudar os ecossistemas do Gongo. Isto foi uma história que vi várias pessoas a reagirem a esta história na Cambaco. Um, e até a darem-se conta que este ecossistema era tão importante para a espécie no Oceano Índico, ou seja, ali o Bazaruto é uma bolsa muito importante e é um ecossistema que chega à Baía de Maputo, já bastante mais enfraquecida por causa da cidade. Mas depois também o Bartolomeu Soto, que agora está na Peace Parks Foundation, existem estes que vão interpretando a história. Esperamos nós aqui, através da Cambaco, também dar eco a essas histórias, são inspiradoras. Mia, existe assim, tem assim algum animal totem, algum animal que goste particularmente, que quando contempla, mexe aí qualquer coisa dentro, Pois é, e Afonso, força. desculpe. Não, não, eu estou a interrompê-lo. Eu sou muito apaixonado por esta coisa. Não é que eu gosto de falar muito, eu sou um pouco tímido, mas este assunto me. Repara, falou dos dugons.
O Dugongo, se é visto só, se você apresenta isto é uma espécie, extensão, etc., você está a falar um discurso científico que não ultrapassa aquilo que eu estou a sugerir que seja. É preciso que Uhum. se conte histórias, como é que o Dugongo foi, se calhar, originou a ideia das sereias, etc., como é que é visto, como é que ele amamenta, quer dizer, como é que como é que nós somos um pouco aquele animal, ele é nosso parente. Só por essa via você consegue criar um outro, porque mesmo para a visão, digamos assim, majoritária em Moçambique, o Dugongo é inhama, é comida. Então, se você não criar esta ligação de humanizar de alguma maneira esse outro, você não muda em grande coisa, porque no primeiro momento as pessoas vão olhar para aquilo e vem outra vez um pedaço de bife, ok? Ah, do mesmo modo, sempre, o Parque de Maputo, ele tem uma história. Porquê que aquele parque tem tanta biodiversidade? Porque aquilo é tudo muito recente, toda aquela zona daquela costa resultou desta transgressão, depois a regressão do mar, há pouco tempo. É talvez das áreas da Terra mais recentes. E, portanto, ela está a nascer ainda. É como se estivesse viva, não é? Portanto, você tem que converter mesmo a paisagem em história. E para isso você tem que ter uma outra abordagem. Se você conseguir contar, fazer com que aquilo que parece simplesmente uma duna tenha uma história e não seja simplesmente tenha um nome de um habitat ou um ecossistema, isso não é nada. Para as pessoas comum, ah, haver ali um ecossistema, um habitat, é a mesma coisa que chamar um nome qualquer. Portanto, é preciso ir para além disso. Então, para responder à sua última pergunta, eu hoje olho para qualquer animal e vejo nele não um animal ou uma espécie ou uma árvore, aprendi a amar a árvore também, vejo nesse indivíduo ou nessa espécie a vida inteira. Todos somos a vida inteira. Então, quando deixei de ter preferência, claro, tenho uma paixão enorme por cães, por exemplo, ok? Porque me parece que, mas por cães sendo cães, há pessoas que humanizam os cães e abraçam, dão beijinhos e calçam e vestem os cães. Isso não é amar o cão, isso é amar-se no cão, amar-se a si mesmo no cão. Mas eu gosto do cão como cão, como bicho, não é? Então acho que talvez se eu pudesse escolher era um cão. Muito bem. Miyakoto, muito obrigado por Obrigado. E por esta força, conversa. Cambacos, força mesmo, porque eu tenho uma grande esperança de o vosso apaixonem as pessoas, façam com que as pessoas sejam seduzidas e procurem o vosso site não como uma coisa ambientalista só, mas como uma coisa que traz novidades, traz luz, as pessoas precisam muito de esperança, de uma notícia boa, de uma boa novidade. Yeah. Muito obrigado. Muito Nós obrigado, queremos Mia. aqui, acho que a gente estava aqui a falar e eu acho que de facto a palavra é cuidar. Não é? A gente tem que se cuidar uns aos outros e temos que cuidar daquilo que nos vai dar esta riqueza toda. Eu acho que é, se tu cuidas, se tu gostas, tu cuidas. E se para gostares tem que haver uma relação. E a gente quer é mesmo isso. E esta ideia que deste-me acho que é fantástica, da gente de facto de haver uma história, de haver uma magia e a gente ir ouvir a história. Não, eu não vou lá porque vou ver o animalzinho, eu vou lá porque há toda uma história à volta disso. Eu lembro-me agora, desculpa, eu sei que a gente já está a fechar, mas eu lembro-me agora, estavas a falar dos heróis nacionais e como isso está perdido. E eu lembro-me de agora de ver, há uma coisa que encanta e há imensos likes, imensos shares, que há um samurai moçambicano no Japão, e era um samurai, mas há uma história à volta disto, e isto de repente encantou, e as pessoas agora identificam-se mesmo que não tem nada a ver com o samurai, mas é giro, e fica É, na cabeça e marca. E se a gente conseguir trazer isto sem dúvida, e se calhar um dia podemos fazer voltar a ter um conto de histórias em que a gente ouve uma história à frente de uma área de conservação e as pessoas se apaixonam por tudo aquilo que representa e não só pelo que ali está à nossa frente. exatamente. Cambaco, vocês contem comigo, não só para esta entrevista, mas para o resto, está bem? Um Um grande, abraço. grande Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Mia. Tivemos connosco Miyakoto. Agradeço também a quem nos esteve a ouvir, em nome da equipa da Cambaco. Muito obrigado. A equipa que se estende também ao José Maria Langa, ao José Tivane, ao Vicente Bento e ao Isildo Nhantumbo. Esta plataforma existe em diversos formatos, no site cambaco.net, mas também nas redes sociais, Facebook, Instagram, e em qualquer plataforma de podcast, desde o Spotify, iOS, Google ou outra. Sigam-nos nas várias plataformas, ponham like, partilhem
e apoiem a Cambaco. Obrigado e até ao próximo episódio do Cambaco Podcast do Mundo Natural. Obrigado.